E a gente tem o prazer de receber aqui na CBN Cuiabá, pela primeira vez, inclusive, aqui no estúdio, nessa semana muito especial aqui para toda a nossa equipe, semana de aniversário de 3 anos do Jornal da CBN, o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta. Governador, bom dia, seja bem-vindo aqui à CBN Cuiabá, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Bom dia Camila, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio CBN, é um prazer estar aqui nessa manhã. Vamos conversar um pouquinho, né, Panoc, já começando aí por alguns assuntos que a gente colocou em discussão aqui ao longo dessa semana, governador, também foram debatidos ali na Assembleia Legislativa, e eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho para a nossa audiência sobre alguns pontos, inclusive uma mensagem de autoria do senhor que permite aí aos municípios a administração de algumas rodovias estaduais. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, como é que foi pensada essa mensagem, a ideia do senhor ao apresentar, né, essa proposta e o que a gente vai ter, né, efetivamente na prática a partir de agora com essa aprovação. Bom, essa foi uma maneira que nós encontramos para interiorizar a solução dos problemas que estão lá no interior. Né? A possibilidade rápida e desburocratizada de fazer parcerias com os municípios, especialmente para fazer a conserva das rodovias. Mato Grosso é um estado que tem mais de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais. Dessas, nós estamos com 10 mil, mais ou menos, pavimentadas. E este governo do Mauro Mendes, do qual eu faço parte, tem pavimentado cerca de 800 quilômetros por ano de estradas novas. É preciso conservar essas estradas. E o Estado não tem capacidade de fazer a conserva no tempo necessário. Por isso, essa lei que permite que o Estado, através do Fundo Estadual de Infraestrutura, e os municípios também, cada um com o seu fundo, possa receber recurso para fazer a conserva dos trechos dos seus respectivos municípios e assim melhorar a capacidade pública de cuidar da infraestrutura. Agora, vice-governador, sabemos que a infraestrutura ainda é, digamos, um dos gargalos aqui no estado, como o senhor bem ressaltou. Esse processo, ora posto em prática, diminui a burocracia e facilita, digamos, a transferência de recursos para serem aplicados? Exatamente para isso, para diminuir a burocracia, porque o Estado ele tem sob a sua jurisdição, como eu falei, cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e nós não temos capacidade, nós reconhecemos que não temos capacidade para cuidar de tudo isso. Já os municípios, claro que não têm recursos para cuidar da infraestrutura do Estado, por isso o Fundo Estadual de Infraestrutura é exatamente para simplificar essa relação com os municípios. E cada município poder, onde os gestores têm capacidade, onde a prefeitura tem a estrutura necessária, cuidar de trechos de rodovias dentro da jurisdição municipal, Sim. através de delegação ou através de convênio de conserva, coisa que teria que fazer ou com edital de privatização ou com uma licitação para fazer restauração de rodovia, e nós não temos capacidade de acompanhar no volume que o estado de Mato Grosso tem hoje, já que o nosso governo já fez mais de 5 mil quilômetros de rodovias nesses 5 anos. E, governador, todos os municípios aqui de Mato Grosso, eles vão poder aderir a essa modalidade? Como é que vai funcionar isso na prática? Os que tiverem capacidade e os que tiverem disposição de fazer. Não é uma obrigação, mas muitos gestores municipais, especialmente os gestores dos municípios emergentes, que estão do agronegócio, onde o movimento de caminhões, especialmente, é muito grande nas rodovias, nós temos a vida útil das rodovias menor, mais curta. E nesse caso, os gestores já têm uma responsabilidade muito grande para fazer manutenção das suas rodovias vicinais, e nós queremos preparar esses gestores. Nós vamos fazer um trabalho junto com a AMM, junto com os municípios, preparar esses gestores com suas equipes para fazer a conserva das rodovias em nome do Estado, obviamente recebendo os recursos no fundo a fundo. Em termos de fiscalização, governador, os órgãos de controle serão responsáveis em acompanhar esses processos? A mesma coisa que se tem hoje
de controle e fiscalização, Tribunal de Contas, a própria Assembleia, com a diferença que nessa modalidade o controle social vai funcionar, porque o que nós recebemos no dia a dia hoje com a comunicação, o acesso à comunicação, é muita queixa de pessoas usuários das rodovias mostrando buracos, mostrando rodovias que não têm a manutenção adequada, os usuários se queixando. Nesse caso, com o fundo a fundo e com os convênios de delegação que nós vamos fazer, municipalização ou simplesmente convênio de manutenção, nós vamos dar publicidade, evidentemente, todo ato público precisa ser dado publicidade, e a sociedade vai saber que é o prefeito que tem a responsabilidade sobre a conserva. Hoje é tudo o governo, então, além do governo ser incapaz, e de fato a sociedade não tem a quem recorrer e o controle social fica muito mais distante, muito mais longe, né? De certa forma, esse serviço também vai ajudar do ponto de vista econômico empresas ali do município, da região, governador? Olha, melhorando a infraestrutura, melhora as condições de desenvolvimento, é bom para todo mundo, né? Esse é o objetivo nosso com essa lei, essa nova lei do fundo a fundo. 8h30, governador, a gente precisa fazer uma pausa obrigatória para a rede em função do repórter CBN com as principais notícias do país, mas é um intervalo bem rápido, a gente já retoma a nossa conversa em Cuiabá, o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta, ainda fazendo também ali um balanço, né, sobre alguns temas, alguns assuntos que foram aprovados ontem na Assembleia Legislativa. Governador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre um outro ponto que às vezes é uma votação um pouquinho mais delicada, né? Os deputados aprovaram também ali a questão da RGA, dos servidores públicos, 4,2%. A gente teve ali uma articulação, conversamos aqui com o deputado Beto essa semana, a deputada Janaína Riva. Alguns deputados tentaram, né, um reajuste ali um pouquinho maior. Eu queria que o senhor falasse também para a nossa audiência o balanço que o senhor vê, o saldo dessa votação. Alguns deputados apontam aí que esse valor ainda não corrige uma série de perdas que o servidor teve nos últimos anos. Qual a visão do senhor aí em relação a esse tema? E também o governo do estado garantindo, né, que esse RGA já entra agora na folha de janeiro para ser pago agora no dia 31 de janeiro. O RGA foi concedido com base na inflação, no custo dos alimentos, no custo de vida, né? Se houve perda no passado, e eu também acho que houve, mas houve perda para toda a sociedade brasileira. Então, nós que estamos nesse momento no governo, nós precisamos olhar o interesse da sociedade, né? Os servidores, de alguma maneira, têm a proteção do Estado, porque se a gente analisar, nós temos entre Estado, município e União cerca de um servidor para cada 13 pessoas, né? Então, esse segmento da sociedade, que é do servidor público, tem a proteção do Estado, que tem suas garantias, tem estabilidade. Quando o Estado é responsável, recebe o salário no tempo devido. Este governo tem cuidado disso, do equilíbrio das contas, de não comprometer a receita somente para sustentar a folha de pagamento, como acontecia no passado recente, nós nos lembramos disso com muito pesar. O governo do Mauro, do qual eu faço parte, devolveu o Estado para a sociedade. Nós estamos construindo um Mato Grosso novo, com investimentos maciços na área de infraestrutura, de educação, de saúde, de segurança pública. É preciso um período longo de investimentos do Estado no rumo para que a sociedade possa perceber e ver que vale a pena pagar os seus impostos, porque é muito ruim a gente estar no governo e ver o quanto o Estado faz mal à sociedade se não for bem governado e com o interesse da sociedade acima de tudo. Ora, governador, gostaríamos de saber também a opinião do senhor em relação ao novo mecanismo, né, de distribuição das emendas parlamentares, 50% destinado à saúde,
sendo 30% serão para o programa de cirurgias e outros 20% para a infraestrutura. Como que o senhor avalia esse novo mecanismo? Foi uma negociação bem exaustiva que foi feita entre a Casa Civil, o governador Mauro e os parlamentares, e se chegou a esse denominador, portanto, agora é executar o orçamento, né? 8h40, a gente está recebendo aqui na CBN Cuiabá o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta. Tem pergunta que está chegando aqui dos ouvintes, governador. O seu Pinheiro, que nos acompanha lá de Várzea Grande, queria perguntar ao governador se existem projetos do governo de ferrovias que passem por Cuiabá ou outros para ligar outros estados, até para ficar um pouco mais barato, alimentos, materiais, desafogar também ali a região do Nortão, preservando rodovias. Tem algum projeto nesse sentido, ferrovias passando pelo Nortão e também aqui pela capital, seu Pinheiro, lá de Várzea Grande? Nós temos em andamento, senhor Pinheiro, a primeira rodovia, a primeira ferrovia estadual do Brasil, que é a Ferro Norte. E é uma ferrovia privada, quem está construindo é a Rumo, que já tem terminal de cargas em Rondonópolis. Essa ferrovia está sendo construída para passar por Campo Verde, indo para Paranatinga e indo até Nova Mutum, Lucas do Rio Verde também, e um ramal que vem da Serra e de São Vicente para o Distrito Industrial de Cuiabá. Então é uma realidade que está em curso, né? Já foi feita a licitação da ferrovia estadual desse trecho da Rumo, que vai de Rondonópolis para Lucas do Rio Verde, com o ramal aqui para Cuiabá. Tem mais um questionamento aqui também, Panoc, se me permite, da Marluce, governador. Sabemos que o governador Pivetta é um entusiasta do turismo. Queria que ele falasse um pouquinho também sobre projetos para potencializar o turismo aqui no nosso estado. Muitas vezes temos a impressão de que é mais caro fazer turismo aqui em Mato Grosso do que percorrer outros estados brasileiros. É um assunto também recorrente aqui. Muitas pessoas têm essa impressão, governador. Queria que o senhor falasse um pouquinho também. A gente acompanha ali nas redes sociais do senhor. Tem ali, né, um mecanismo que o senhor faz para conhecer outros municípios, destacar as potencialidades. Então, atendendo aqui também a Marluce, o que é que o senhor pensa aí quando a gente fala, né, de desenvolvimento turístico? O nosso pensamento, o pensamento do governo, é que nós precisamos primeiro preparar o nosso potencial turístico mato-grossense para o mercado local, para assegurar mais o consumidor mato-grossense aqui no estado, né? Infelizmente, a falta de infraestrutura, a falta da qualificação nos serviços acaba não oferecendo as condições necessárias para valorizar os potenciais turísticos que nós temos, e nós perdemos o nosso turista local para outros estados do Brasil. Então, o nosso plano primeiro é esse. Nós estamos trabalhando muito, investindo na infraestrutura, que são estradas que dão acesso a todas as instâncias turísticas do estado, especialmente aqui na região da Baixada Cuiabana, a partir de Nobres, Bom Jardim, Manso, Chapada, né, que é uma região que tem muito potencial, atraindo a partir da 163 toda a população da 163, que é cerca de 1/3 da população do estado, com uma renda per capita muito alta. E a região do Pantanal também, nós temos um projeto agora para levar a infraestrutura de energia elétrica e estradas para regiões que ainda não são atendidas, de maneira que o investimento no turismo também depende muito das autoridades locais, dos municípios. O estado está aberto, nós estamos fazendo convênio com os municípios que têm potencial turístico, para que os municípios executem os projetos de melhorias através do apoio do estado com recursos para essa área. É um trabalho de longo prazo, mas este governo começa a dar uma atenção especial para esse segmento, e nós imaginamos que no médio prazo nós vamos ter muitos atrativos turísticos que podem melhorar a vida do mato-grossense através de um turismo de baixo custo local
Nesse momento não temos um foco muito grande para atrair turistas de fora, porque a gente sabe que a nossa infraestrutura é muito limitada. Até nesse ponto, governador, voltando um pouquinho ao que o senhor falava na hora que a gente estava destacando a infraestrutura, essa parceria também com a Associação Mato Grossense dos Municípios é importante nessa questão do turismo também. Existe possibilidade de, por exemplo, cursos, enfim, por meio da AMM, numa parceria com o governo, até para alavancar essas questões também de qualificação, né, mão de obra, que é uma grande deficiência também aqui no nosso estado? É muito importante a organização dos municípios atuar nisso, sim. O governo do estado tem grandes limitações e nós reconhecemos isso. O governo do Mauro e nós não temos a ilusão, nem procuramos produzir essa ilusão de que o estado vai solucionar ou tem capacidade de solucionar esses problemas. Então é importante que os municípios cada vez mais busquem competência, busquem aptidão para poder exercer essas funções que ninguém melhor do que o município consegue fazer. Governador, o senhor foi prefeito de Lucas do Rio Verde, eu lembro que à época o município foi destaque também na questão da educação, né? Gostaria de saber do senhor em relação à educação do estado, com a sua avaliação desse momento do cenário na educação aqui em Mato Grosso, perspectivas para 2024. A educação é uma atividade, ao meu ver, a mais sublime do serviço público e que, ao longo dos últimos 20 anos, sofreu um verdadeiro desmanche, né? Eu não sou muito otimista e nem me iludo com o nosso estágio na educação. Acho que a educação pública, especialmente a educação de nível médio, ainda nós não conseguimos achar um caminho para realmente atrair, qualificar e gerar independência, ou seja, gerar a emancipação dos nossos jovens. Hoje o sistema de telefonia, de comunicação, a internet gera uma confusão muito grande e muitos desvios também. E a escola precisa estar acima disso. Então, o que nós estamos fazendo é um novo sistema de infraestrutura escolar. Estão sendo feitas 5 novas escolas aqui em Cuiabá e Várzea Grande, que é o início de uma era que vai ter na infraestrutura escolar atrativos importantes para que a sociedade, através dos seus conselhos escolares, através da comunidade escolar, passe a ter o sentimento de pertencimento pela escola, coisa que hoje nós não temos, né? E os nossos alunos também se sintam atraídos pela escola, né? Uma escola atrativa, uma escola que ofereça a ambiência e a tecnologia necessária para que os alunos se sintam envolvidos, né? Nós estamos investindo, temos pressa, mas a burocracia, infelizmente, atrasa um pouco esse processo. Esse ano nós vamos já inaugurar essas 5 novas unidades que vão nortear a educação pública de Mato Grosso, especialmente a educação de nível médio, repito, para um sistema que possa formar e emancipar os nossos jovens. Esse processo, governador, que a gente teve agora, né, em relação a essa mensagem aprovada ontem na área da infraestrutura, né, com a maior autonomia aos municípios, aos prefeitos, a gente pode ter processos semelhantes a esse também na educação? Nós estamos, eu não sei se foi aprovada o Fundo Estadual de Educação também, justamente isso, né? Nós temos, assim como foi aprovado o Fundo Estadual de Infraestrutura, nós temos o Fundo Estadual de Educação, que, a exemplo do SUS, permite que o Estado transfira recursos para os municípios, para a execução das obras necessárias e os serviços necessários, com muito menos burocracia, com muito mais agilidade, e a gente possa evoluir rapidamente na concepção dessa novo modelo de infraestrutura que nós precisamos. Nós precisamos ter na escola atrativos que possam
convidar os nossos jovens, atrair os nossos jovens e mantê-los dentro da escola. 8h49, tem chegado também algumas mensagens aqui, a gente está conversando nessa manhã com o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta, governador, o José Marques, o Luciano e o Augusto, eles também trazem aqui alguns questionamentos em relação à questão da segurança pública aqui no estado, que foi um tema também que a gente conversou aqui nessa semana, com o chefe do Ministério Público, com o deputado Beto, com a deputada Janaína, muita preocupação, né, por parte de alguns moradores. O José, por exemplo, está dizendo que está morando ali na região do nortão do estado, está nos acompanhando pelo YouTube. Como é que o senhor também enxerga todo esse processo que a gente está acompanhando? O governador Mauro Mendes já falou sobre isso, né? Um cenário ali de guerra entre facções criminosas, muitos delegados do interior do estado também preocupados com essa situação. É possível o estado atacar? De que forma, né, esse problema, para além da nomeação de policiais, né? Como é que a gente pode conter esse cenário para que a gente não tenha, né, um caos generalizado aqui no nosso estado? Nós estamos nessa área, como nas demais, fazendo altos investimentos na inteligência, no videomonitoramento, armamento das polícias, estímulo à tropa, mas, pelo visto, isso não está sendo suficiente ainda, porque a sensação, né, a sensação da violência, ela realmente cresceu nesses últimos tempos, essa é a sensação que a gente tem, e o Estado se mostra lento ou demora muito para reagir à altura da necessidade. É bom lembrar que Mato Grosso está no centro do Brasil, né? É um estado de muitas oportunidades, que recebe muitos migrantes, e junto com os migrantes que vêm para trabalhar, que vêm para construir, que vem para achar um lugar ao sol e organizar suas vidas, vem também os aproveitadores que querem explorar esse movimento virtuoso que está acontecendo aqui. E é claro que nos preocupa muito isso, como o governador sempre fala, nossas leis são muito frouxas, nós precisamos aperfeiçoar, modernizar a legislação para que esse prende e solta diminua, né? As autoridades policiais se veem fragilizadas quando prende e o judiciário solta, porque a lei permite que seja assim, e acaba que a sensação, né, de impunidade e também a impotência do Estado fica revelada nessa contradição que é a burocracia brasileira. Mas eu acredito muito que nós possamos avançar nisso, obviamente que depende dos nossos representantes, que são os componentes do Congresso Nacional, que não é só o Mato Grosso que vive essa situação, o Brasil todo, a gente percebe isso pelas notícias nacionais. A banalização da vida, a falta de senso humanitário que tomou conta da criminalidade é algo que assusta o Brasil todo, e nós precisamos tomar medidas, precisamos fazer um novo pacto social em relação a isso. E revisão da legislação também, governador? Passa por isso aí, sem sombra de dúvida nenhuma. A facilidade com que as audiências de custódia soltam os delinquentes é algo que não dá para continuar, né? As pessoas são presas e imediatamente são soltas e voltam a cometer os mesmos crimes. Então essa lei precisa ser revista e nós precisamos aperfeiçoar para que o Estado possa conter essa onda de criminalidade e o Estado oficial, o Estado da sociedade, possa ser realmente mais organizado do que o Estado do crime que está nos ameaçando. Governador, outro assunto que a gente gostaria de tratar com o senhor em relação à agricultura e, nesse momento, em relação à falta de chuva, né, que a gente presenciou no estado, atrasando aí, né, o plantio. Os órgãos oficiais, aí eu cito o próprio a Conab, o IBGE,
falam de queda significativa, né, da produção em Mato Grosso. A gente sabe, né, do fator importante que tem do ponto de vista da economia, né, esse segmento aqui no estado. O senhor tem duas experiências, né, uma como produtor e outra como também prefeito lá de Lucas do Rio Verde, que é um polo também produtor do estado. Como é que o poder público pode e vai fazer, do ponto de vista, olhando essa possibilidade de perca de arrecadação também no estado em relação à agropecuária? Pedro, o poder público não tem capacidade de fazer nada a não ser gastar bem o dinheiro que arrecada, né? A agricultura, a agropecuária de Mato Grosso é muito desenvolvida. Eu reputo os agricultores de Mato Grosso como sendo os agricultores mais eficientes do mundo. O fato de ter tido, nesse ano, um comportamento climático um pouco anômalo, né, diferente dos últimos 30 anos, não quer dizer que seja o primeiro e também não quer dizer que será o último. As quebras que parecem estar acontecendo são, na minha visão, suportáveis e fazem parte desse grande jogo que é o plantar e colher, que num estado como Mato Grosso, eu tenho aqui 40 anos de agricultura aqui, nunca perdemos uma safra. E esse ano tem regiões que sofreu mais, tem produtores que vão perder mais, mas tem muitos que não vão, que a safra é normal. Então eu acredito que no fritar dos ovos nós teremos aí um volume de colheita muito parecido com o ano retrasado, né? O ano passado foi excepcional, deu tudo certo, né? Deu 100% em todos os quesitos que compõem um ano agrícola. Esse ano vamos dizer que deu 80% certo. Já é muito bom, diferente do que outras regiões do sul, sudeste e até de outros países que quando dá seca, as perdas são quase totais. Então nós vamos ter uma safra talvez com 20% menos que o ano passado, mas se aproxima muito do volume produzido no ano retrasado, não é nada desastroso, né? E eu repito, os governos, o que eles precisam fazer, e isso não é só agora, deveriam ter feito e devemos continuar fazendo, é cuidar da qualidade do gasto para gastar bem o dinheiro que a gente arrecada, que os produtores e a sociedade como um todo paga para o Estado. Governador, o Vilmar... Tá ligado aqui? O Vilmar está fazendo um questionamento aqui também, uma pergunta um pouquinho mais extensa, mas tentar resumir, a respeito dessa situação que a gente está acompanhando também ali na MT-251, né? Ele faz um questionamento se o senhor defende ali uma via alternativa, né, para ligar Cuiabá à Chapada dos Guimarães, que não seja ali a MT-251, em razão dessa situação ali no Portão do Inferno, e também ele questiona como é que o senhor está acompanhando aí essa espécie de embate entre o governo do estado e o ICMBio. É o Vilmar. Eu não vou falar o que eu penso sobre ICMBio, sobre essa falta de bom senso em relação a um problema tão pequeno que poderia ser resolvido, aliás, preventivamente. Nós não teríamos que estar vivendo isso, né? Mas eu defendo sim uma alternativa para a Chapada, que é a partir da 030, que do Dr. Fábio saindo para o anel viário e indo pelo Linhão para a Chapada. Eu defendo, tanto que eu, quando deputado, em 2007 a 2008, eu fui autor desse projeto, da criação da MT-030, né? E é um caminho curto, fácil, tem um obstáculo que é a serra, mas é um investimento que o Estado de Mato Grosso, é um projeto de Estado, na minha opinião, precisa fazer, porque vai ligar toda essa região do leste aí para Cuiabá, através de uma reta, né? É uma reta, e dá a condição, eu falei isso com o Mauro a semana passada, antes de ele viajar, nós ficamos de falar agora na volta dele, nesse final de semana,
início da semana que vem, para fazer um trecho da 030 até a entrada do top da fita, que é um caminho muito antigo que tem, que desce a serra aí ali pelo Sindacta, mais ou menos, né? Que dá uns 30 quilômetros daqui em linha reta, e pode ser feita uma estrada parque com relativa facilidade e baixo custo. Nós já fizemos esse trajeto a pé, inclusive, fora do parque, não tem nada a ver com ICMBio, né? E são caminhos que nós podemos e precisamos fazer para melhorar o acesso à Chapada, já que Chapada é um lugar totalmente único, né, no Mato Grosso, um lugar que oferece para os humanos uma altitude de 800 metros e uma temperatura 5, 6 graus, em média, menor do que Cuiabá. Além dos atrativos naturais, as coisas boas de Chapada. Então, na minha visão, Chapada é um projeto de Estado. É claro que o município lá tem sua autonomia, mas nós precisamos colocar Chapada no mapa de Mato Grosso como um lugar único e podendo sim Chapada ser a segunda cidade de todos os matogrossenses. Claro que a primeira é onde a gente mora e a segunda pode ser Chapada, que é um lugar que agrada a todo mundo. 9h em ponto. O governador pediu para o senhor ficar só mais uns minutinhos com a gente precisa fazer aquela pausa obrigatória, mas aí a gente volta para o senhor se despedir e encerrar aqui com tranquilidade. É bem rápido. Na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024, recebendo aqui nessa manhã especial para toda a equipe CBN Cuiabá, o vice-governador do estado, Otaviano Pivetta. Ele tem ali os compromissos. Obrigada, a gente agradece, governador, por ficar conosco aqui um tempinho mais. Queria, antes da gente encerrar, governador, perguntar um pouquinho, né? O senhor não é muito de ficar falando, né, sobre os projetos futuros, essas questões políticas, mas passa pelo radar do senhor, é o caminho natural uma eleição do senhor ao governo do estado em 2026, o senhor está trabalhando esse projeto, é algo que passa aí pelos seus planos? Queria que o senhor contasse um pouquinho aí também para o nosso ouvinte. Olha, Camila, para falar de futuro eu tenho que falar um pouquinho do passado. Eu gosto muito da vida pública. Eu iniciei minha trajetória na vida pública no momento em que eu refleti sobre a minha missão nessa passagem aqui pela Terra, e eu vi que eu estava preparado. Lá em Lucas do Rio Verde, eu era empresário, muito crítico da gestão local, e até o momento que eu pensei que eu deveria parar de criticar e pular para dentro da vida do setor público e ajudar. Fiz isso a partir de 96, então me tornei prefeito pela primeira vez lá em Lucas. Fiz parte da construção de um novo modelo de sociedade que nós planejamos lá. A partir de então, fui eleito 3 vezes prefeito, fui eleito deputado também. Não gostei muito da experiência. Em 2010, junto com o Mauro, nós tentamos evitar o advento Sival Barbosa. Não conseguimos, perdemos a eleição, eu como vice-governador do Mauro. Em 2018, novamente me coloquei à disposição, junto com ele, para devolver o Estado para a sociedade, coisa que estamos fazendo. Fizemos boa parte desse trabalho. 2020, 2022 repetimos. E eu tenho participado do governo de maneira muito ativa, de comum acordo com o governador Mauro. Ele me permite me sentir útil e incluso. Então eu não sou um vice-governador apenas figurativo. Eu tenho uma ação efetiva no estado e me sinto muito útil, e pretendo sim continuar. O meu sonho é servir a sociedade
me alimenta, eu me sinto muito bem. Eu faço isso com todo o desapego, graças a Deus tenho minha vida arrumada desde quando eu assumi a primeira vez a prefeitura lá em Lucas, não dependo de nada do Estado, não uso nada da liturgia do cargo, gosto de servir, é uma atividade que me alimenta e me realiza. Uhum. Então, se nada mudar na minha vida, eu tiver saúde e tiver essa mesma disposição, pretendo continuar participando da política, sim. E 2026 vai depender do grupo que eu pertenço, que eu faço parte. Até hoje eu sempre participei e integrei da maneira mais conveniente para o grupo, né? Não pensando individualmente, mas penso que tem muitas chances de eu participar, porque eu tenho dito, eu estou na fila há muito tempo, então sinto que está chegando a minha vez, sim, estou preparado e pretendo estar à disposição em 2026. E faz toda essa construção, governador, sem olhar ali adversários, né? Nesse momento a gente tá aqui, temos eleição esse ano, né, 24, mas muito já se fala sobre 2026. Comenta-se o nome da deputada Janaína Riva, o próprio senador Wellington Fagundes. O senhor está fazendo o teu trabalho independente de quais são os demais nomes ventilados no momento. A gente não escolhe adversário, né? Eu tenho muita convicção de que nós estamos no caminho certo. Tenho uma história bonita para contar na vida pública e faço parte de um grupo político que tem hoje como líder principal o governador Mauro Mendes. 2026 está um pouco longe ainda, mas realmente eu não tenho nenhuma preocupação em relação ao adversário, porque esse é um caminho natural e lá na frente nós vamos entender qual que será a nossa missão e a maneira de continuar levando Mato Grosso para esse norte virtuoso, onde a sociedade seja o centro das nossas atenções, né? O governo precisa entender qual a melhor maneira de gerar lucro social e tomar decisões para que a sociedade sinta esse lucro social. E só para finalizar, prometo, governador, nesse ano agora, né, 2024, o senhor pretende participar ativamente das campanhas municipais, né? Tá com os olhares voltados ali a Lucas, por exemplo, município onde o senhor já foi prefeito 3 vezes, ou outras cidades aí do estado, pretende atuar também? Camila, eu penso um pouquinho diferente do trivial, do tradicional. Eu acho que as eleições municipais, salvo capital, são eleições paroquianas. Eu acho que é importante a sociedade local se entender com o mínimo de interferência de políticos, de autoridades de fora que não vivem a realidade, que nada tem a ver e que geralmente chegam nesses municípios fazendo discurso, falando a favor de pessoas que a gente não conhece. Às vezes sem conhecer a realidade, né? Então, o que eu pretendo fazer é participar o mínimo necessário, né, cumprindo a nossa função de vice-governador do estado, de governador eventualmente em alguns períodos, atendendo todos os municípios de maneira da mesma forma, nós atendemos todos, né, e deixando que as paróquias se acomodem, decidam seus destinos, escolham suas lideranças. Eu sempre costumo falar que prefeito é o síndico do condomínio, né? O município é o condomínio, o prefeito é o síndico do condomínio. Quem tem que escolher são os moradores que pagam o condomínio, né? Nós de fora nós podemos atrapalhar bastante e ajudar pouco. Então, onde a gente só atrapalha, é melhor não participar. Eu nunca fui omisso, nunca fui de ficar em cima do muro, mas nós vamos fazer uma participação discreta para que a gente não sirva de instrumento para confundir a sociedade, vamos falar. Então, eu não tenho muita... Até porque eu já fui candidato 4 vezes a prefeito,
nunca fui de convidar muita gente de fora para o palanque lá da minha cidade. Eu acho que isso é um equívoco que, na minha opinião, tem que diminuir a influência de autoridades de fora. Cada município escolhe sua liderança, elege seu síndico, sem a interferência da política externa de pessoas de fora que não tem muito a contribuir, né? Muito bem, tudo certo, Pedro Panock? Mais Tudo alguma certo. saideira aí? Então, só agradecer, governador, a participação do senhor aqui conosco, dizer que a CBN Cuiabá, toda a equipe, né, fica muito feliz em poder recebê-lo nessa semana. Mais uma vez, a gente ressalta por aqui, muito especial, que a gente comemorou aí 3 anos do Jornal da CBN no ar. Fica à vontade aí para deixar a mensagem do senhor para os nossos ouvintes, também desejar um ano de muito trabalho aí à frente do governo do estado, também nessa parceria aí com o governador Mauro Mendes. Fica à vontade para despedir e deixar a mensagem final do senhor aí para nossa audiência. Quero agradecer, Camille, parabenizar você, os Pedros, né, pelo aniversário do programa. Desejar a vocês um bom, feliz 2024 e que possamos, juntos, nós lá no governo, vocês na comunicação, conduzir Mato Grosso e a sociedade num rumo positivo e tirar desse ano de 2024, evoluir nas políticas públicas, evoluir na nossa grande missão de servir a sociedade e de produzir lucro social através do orçamento público. Perfeito, 9h17, a gente faz uma pausa bem rápido, já já a gente está de volta com mais informação aqui no Jornal da CBN Cuiabá.